सत्यनारायण गोस्वामी महाराज की शुरुआत तिरुभाव तिथि की यदि पालन करी भक्त वृंद की गौर प्रेमानंद। Okay, Rupa Prabhu, could you speak something about the glorification of Gurudev? 5 minutes. Desliga o microfone aí, Bala, para passar para ele. Radhe, Radhe. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Então, hoje é o dia do desaparecimento do nosso mestre, né? Mestre de muitos aqui. Então, em sânscrito, a palavra desaparecimento se chama Tirobhava, né? Tiro vem de tiras, que quando não fica, você não percebe mais o bhava, ou seja, o bhava são sentimentos profundos. Então, quando a gente fala que morte, né, em sânscrito é uma coisa muito mais profunda. Então, quando esse bhava, né, bhava são sentimentos que, na verdade, a alma, a pessoa, né, a alma pura, ela tem por Deus. Então, para nós, pelo menos por mim, falando por mim, né, você não consegue mais perceber essa presença de bhava nessa pessoa, né, que é o nosso mestre. É óbvio que ele está muito além disso. O Gurudev costumava falar que esse corpo limita muito. Ele se botando como uma pessoa comum. E que na verdade o relacionamento físico não é tão importante, né, quanto o relacionamento mais profundo, heart to heart, coração com coração. Então, na verdade, o relacionamento através do serviço é muito mais importante do que a presença física. É óbvio, especialmente a gente, né, que está nesse corpo muito identificado, a gente quer ficar perto do nosso mestre, né? Quem não quer ficar perto do mestre? Claro, isso também é bom. Mas a união, na verdade, o amor, né, ele é provado na separação, assim, como a gente vê com Srimati Radharani e Krishna. Você está distante, mas está com a mente nele, assim como a gente cantou aqui, né? Mama Mana Mandiri, né? Swagatam, Swagatam. Swagatam, eu estou recepcionando, estou dando bem-vinda, né, para Gurudeva, que ele more no templo da minha mente, né? Nossa mente, que é muito comparado com um macaquinho, vai de lá para cá, está sempre muito inquieta. Então, que a gente consiga que o Guru, ele habite, né, no Santo Santório, né, no lugar mais especial da nossa mente. Então, sempre esses dias são muito importantes, porque eles lembram cada vez mais esse mestre, né? Essa saudade, como está falando, esse Vipralamba, que Vipralamba, essa separação, ela fortalece o Milana, a união, né? Porque através do, como a gente está falando, do serviço, né? Às vezes um amado está distante, né? Mas você está se mandando carta para ele, se correspondendo, isso mantém o elo mais forte ainda, né? E quando na hora da junção, no dia que a gente for se encontrar realmente com o nosso mestre, isso vai ser muito mais forte, né? Então, por isso que a gente canta essas canções. Hoje é um dia muito especial, que diz que tanto no aparecimento Tirobhava, como no Avirbhava, que é o aparecimento do mestre de Spadavana Maharaja, é hoje um dia duplamente especial, né? Esses mestres, eles ficam assim com o coração mais amolecido, né, nos aniversários e também quando eles vão embora. Então diz que eles ficam muito felizes, e o coração dele assim amolece cada vez mais. Então, se a gente conseguir amolecer também um pouco o coraçãozinho, né, diz que esse néctar, essa doçura deles, entra mais na gente. Quando a gente canta, na verdade, a gente está comemorando o mestre, mas o presente é nosso, é o contrário daqui, né? A gente, quando tem aniversário, a gente dá presente para alguém, para o aniversariante. Mas o aniversariante, aqui na cultura védica, na verdade, é ele que dá o presente para a gente, né? De cada vez tentar se dedicar mais para ele, não, o mestre, que é uma pessoa muito especial. Esse presente que ele dá para a gente, na verdade, não pode pagar. De repente, a gente vai ficar vidas e vidas tentando fazer isso, né? Porque o Guru verdadeiro é aquele que pode dar essa Radha e Krishna, né? A presença dessa divindade para a gente possa servir e sair desse mundo louco também. Isso é uma consequência de Bhakti, né? O principal. Mas no começo a gente sempre está querendo se livrar dos sofrimentos, né? Então, hoje em dia, de manhã eu estava passando assim pela rua e vi assim
ninguém está muito interessado nisso, né? A gente passa pelas pessoas. Quem que está realmente interessado na vida espiritual? Quantas pessoas tem que 100 no máximo? Né? Quem que está interessado nisso? Quem sabe o que é guru? Né? Eu fiquei andando assim, cantando, sabe? Na Praça Paris. Eu falei, pô, né? Como a gente é afortunado, né? Não para se sentir orgulhoso, né? Mas como assim, um receptáculo dessa graça, que é uma coisa muito rara. Né? Tem um guru do calão de Srila Narayana Maharaj, muito raro, né? Uma pessoa muito especial, tanto que no pranama dele falando amor, é Radhikayai Priyatmane, ou seja, ele é muito querido, ele gosta muito também, ele é muito querido, gosta também de Srimati Radharani. Uma vez Srila Gurudeva falou que ele veio para esse mundo, não foi nem porque Krishna pediu, porque Srimati Radharani pediu. Srimati Radharani é que possui Krishna, ela tem Krishna na mão dela. Então ele é uma pessoa muito especial, né? Raro é um guru que seja íntimo de Srimati Radharani. É muito raro, né? Nossa linhagem, nossa, é muito abençoada por isso. Então hoje é um dia muito especial. Quem puder glorificar ao máximo de Srila Gurudeva, né? Tentar rachar um pouquinho o coração, né? Que quantas vidas a gente está colocando camadas nele, quantas vidas. Então está muito duro, como os Vaishnavas esse canto, né? Que meu coração é como pedra, como titânio, né? Coisa muito dura para rachar, né? Mas essa doçura, né? Assim como aquela água que pinga sempre no lugar, e aos pouquinhos ele vai fazendo isso, né? A gente espera na hora, porque nesse dia ele possa realmente abrir um pouquinho nosso coração, né? Ter um relacionamento com o Guru, essa é uma coisa muito rara, muito difícil. A gente não sabe bem o que é o Guru, eu mesmo não sei muito bem, né? Mas eu me lembro, assim, eu tenho algumas coisas, alguns momentos que eu chamo pílulas de sobriedade, né? São pequenos momentinhos que eu passei com o Srila Gurudeva. Então, às vezes, quando você está doente, você toma uma pilulinha, né? Então, quando você se lembra desses momentinhos, né, são muito importantes. São umas coisas que ficaram, que grudam na gente, mas que são muito importantes. O Gurudeva é muito especial, né? Os poucos, talvez o único homem que me fez chorar, né? Muito especial mesmo. E lembrar desses pequenos momentos que eu tive com ele, né? E hoje eu estava até meio assim, saudoso, né? Ele me chamava assim, good boy, às vezes falava, esse é um bom garoto. Alguém, mesmo Vaishnava, me dava misericórdia e me apresentava a ele. E eu falava assim, good boy. Eu me lembro, né? Quando é que ele. Isso vai acontecer de novo? Quando ele vai me chamar de good boy de novo, não? Mesmo sendo um bad boy. Então é isso. Muito obrigado. Dasha na Gurudeva. Então hoje a gente está celebrando essa data que é extremamente auspiciosa. Como a gente já ouviu de manhã, os Padma Maharaj glorificando o dia do aparecimento desses Vaishnavas puros, desses devotos puros. O dia do aparecimento é não diferente do dia do desaparecimento. E a gente estava na véspera, né, esses dias que estavam antecedendo essa data, eu estava pensando sobre essa data, pensando sobre o que isso tem significado, né? E aí foi aí que a gente começou a fazer esse livretinho. E aí Srila Gurudeva explica a importância desse sentimento de saudade verdadeira do mestre espiritual, do Vaishnava. Mas aí ele também esclarece o seguinte, assim como o Padma Maharaj falou hoje de manhã. Ele fala que só quem tem um relacionamento verdadeiro com o Guru pode sentir saudade de verdade. E que nós, assim, as almas condicionadas como nós, elas ficam derramando lágrimas de crocodilo. E quando eu estava ali sentado, eu pensei, se o Maharaj me chamar, eu não vou derramar lágrimas de crocodilo, eu faço. E aí eu estava lembrando também, quando o Priya estava falando do Srila Gurudeva, estava lembrando assim, também dos poucos momentos que eu tive na presença dessa grande alma que a gente não tem
que a gente não tem a menor noção, que a gente não consegue vislumbrar como é maravilhoso e inacreditável que ele tenha vindo a esse mundo e que a gente tenha estado um momento diante dele. Aí eu fiquei lembrando de Shila Gurudeva no aeroporto. E aí ele falava assim, a gente falou, Gurudeva, por favor, não vá embora. E ele falava, eu nunca vou embora, eu estou sempre dentro do coração de vocês. E a gente tem que tentar guardar. Na verdade, Shila Gurudeva dentro do nosso coração significa que a gente deve tornar o nosso coração a casa do Guru, de Guru. Significa que a gente deve se esforçar fazendo sadhana, para poder tirar todos os amarras, para que um dia Shila Gurudeva possa realmente, desculpa, tá horrível isso. Eu não consigo falar, desculpa. Para que um dia a gente possa guardar, oferecer o nosso coração, oferecer nossas palavras, oferecer a nossa mente, para que isso seja verdadeiro, para que isso não seja só um show de lágrimas. Então eu quero orar nesse dia, para que eu possa verdadeiramente um dia sentir saudade de Shila Gurudeva, para que ele possa habitar no meu coração e que eu possa ser a serva da serva dele, e assim dar prazer ao coração de Guru Vaishnavas. Jai Shila Gurudeva Ki Jai. Um dia, eu e a Vassanti estávamos assistindo Mahabharata, e um filme, e ela falou para mim assim, estranho, né? Porque Krishna está ali com Duryodhana e todo mundo, e eles não reconhecem que é Krishna. E aí eu falei, ué, assim como a gente não reconhece Gurudeva, a gente está ali, mas a gente não percebe quem ele é, assim como Duryodhana não percebia quem era Krishna. Em 1994, eu fui com meu pai à Índia e a gente foi na Mathura tomar prasada. E na época, eu como Duryodhana, tomei prasada e, obviamente, meu comentário foi, nossa, super picante. E passou. Depois, em 96, em maio, eu assisti uma aula de Gaura Govinda Maharaj. E Gaura Govinda Maharaj, eu lembro que o Kirtan acabou e aí estava lotado o templo e a gente sentou e a minha mente totalmente assim, não acredito que eu não saí antes de terminar o Kirtan, agora eu vou ter que ficar aqui na aula 2 horas nesse calor. E eu só conseguia pensar nisso. E de repente eu ouvi Gaura Govinda Maharaj falando que... E ele chorava, e quem conheceu o Gaura Govinda Maharaj sabe como é que eram as aulas dele, como é que ele falava. E ele chorava e ele dizia que... Na verdade eu olhei para o lado e alguém estava chorando e outra pessoa chorando. Eu falei, todo mundo está chorando? E aí eu prestei atenção e ele dizia como que ele se sentia infeliz porque ele sentia que ele não conseguia salvar o movimento de Srila Prabhupada dos Kalichelas, que são os agentes de Kali que são infiltrados dentro do movimento do Sr. Chaitanya para atrapalhar o movimento. E, obviamente, eu chorei com lágrimas de crocodilo, mas eu me lembro de que em toda a minha vida foi a primeira vez que eu chorei numa aula. E eu chorava como todo mundo, talvez, porque todo mundo chorava e ele chorava muito. E aí eu falei para o meu pai, bom, então eu vou ser iniciada por essa pessoa. E peguei fita, e livro, e fotos, e etc. E logo depois ele abandonou o corpo. E aí eu pensei, bom, então não vou ser iniciada nunca mais. Foi embora.
E aí eu me lembro que a minha mãe falou para mim que o discípulo, ele não escolhe o guru é que escolhe o discípulo. Então eu, como Duryodhana, em 1994, não percebi quem era Srila Gurudeva. Mas quando ele voltou em 1998, por alguma razão, que o guru que escolhe você, a gente foi vê-lo e eu me lembro de quando ele caminhava assim, eu pensava, não vou prestar reverência, não sei quem é, tem um monte de brahmachari, vou prestar reverência para qualquer brahmachari. E aí eu lembro de, no mesmo momento, pensar, melhor prestar reverência, porque vai que, né, tem alguma coisa aí, então prestei reverência. E eu me lembro dele estar dando a aula e eu fazendo guirlanda e ele falar assim, para de fazer guirlanda e senta aqui para ouvir a aula. E eu, mas eu estou fazendo guirlanda para você. Ele falou assim, para que eu quero a sua guirlanda? A sua guirlanda é inútil, senta aqui. Mas eu, como Duryodhana também, só fiquei pensando, ai, à frente de todo mundo. E depois ele resolveu dar a iniciação para mim e para o Achyuta. E eu me lembro dele falar assim, quantas voltas você vai cantar? E eu falava, não sei, eu não gosto muito de cantar japa. Eu gosto de cantar bhajan, mas japa eu acho muito chato, demorado, longo. E aí ele falava, você consegue cantar 4 voltas? Olha, não sei, não prometo, mas eu faço um esforço. E mesmo assim ele, né, pensou, se eu não der misericórdia para essa pessoa, quem é que vai, né? Quem vai dar uma chance para essa pessoa? Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que a partir do momento que você tem uma consciência maior, você perde. Então, eu sinto que eu perdi muito. E eu sei que é errado. Mas eu não sinto que ganhei muito. Nada de volta. Om Gyam Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuramiditam Dhyana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Iti Namine. Eu gostaria de prestar minhas reverências a Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, todo o Guru Parampara e também a Sripad Bhaktivedanta Maharaj. Então, desde 2007 eu venho acompanhando os Harikathas de Sripad Bhaktivedanta Maharaj. No começo de 2008, no aniversário dele, eu tomei Harinama. Então eu falava para Sripad Bhaktivedanta Maharaj, o senhor é meu guru, o senhor que me deu a iniciação. E ele falava, não, de jeito nenhum. O seu guru é aquele velho ali, aquele símbolo, chamado Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Mas eu nunca tinha visto nenhuma aula de Srila Gurudeva. Então um dia, em março de 2008, 3 meses depois de eu tomar a iniciação, eu entrei na internet no site Puri Bhakti, aí escolhi uma das aulas que estavam acontecendo assim, tinham acabado de ser filmadas e colocadas no YouTube. Então, logo que eu comecei a assistir a aula, assim, eu falei, nossa, esse senhor parece meu avô espiritual, parece meu avôzinho, reconheci ele assim, como um avô. E o mais interessante nesse vídeo é que ele chorava em um determinado momento da palestra. Agora eu não lembro qual foi o motivo. Ele começava a derramar lágrimas e chorava.
E aí ele parava de falar, enxugava as lágrimas e continuava falando e continuava vertendo lágrimas. Eu falei, nossa, esse senhor ele tem uma sensibilidade fora do comum. Depois eu tive contato com o Srila Gurudeva pessoalmente, e foi a única vez que eu tive contato com ele pessoalmente, foi no Vyasa Puja, onde eu tive a oportunidade de tomar Diksha. Eu lembro que desde 2008 as pessoas falam, não, o Srila Gurudeva vem ao Brasil, e a gente ficou esperando durante alguns anos isso, mas em 2009, quando foi confirmado isso, aí eu falei, não, vou cantar minha japa para poder receber Diksha dele. Então me esforcei, cantar minha japa, seguir os princípios, e lá no Vyasa Puja, então eu pude receber das mãos de Srila Gurudeva minha iniciação. E desde então, esse mestre, ele me deu uma casa, me deu uma família, me tirou de uma vida miserável em que eu me encontrava, me mostrou um outro caminho de espiritualidade, de verdade. Então eu só tenho a agradecer a Shripad Bhaktivedanta Maharaj por ter me mostrado esse caminho, por ter trazido até mim, até nós, esse grande mestre. Eu me lembro na oportunidade do Vyasa Puja, como a gente reconhece um Vaishnava exaltado, né? Vaishnava que é aquele que é vencedor, né, do debate, por exemplo, quando eles estão num debate, o Vaishnava mais exaltado é aquele que é o vencedor. E eu lembro que o mais exaltado naquele momento era Shripad Bhaktivedanta Maharaj. Ele pulava, saía meio metro do palco, assim, era muito impressionante. Então eu gostaria de agradecer a Bhaktivedanta Maharaj por ter me mostrado esse grande mestre. Hare Krishna. A gente acabou de mostrar a aplicação Não te liga. Om Gyana Timirantasya Jnana Sarakaya Experimentandena Tanmaya Siguraya Namaha. Gurudeva, mi querido Padre, que limpió las impurezas de mi corazón y una vez oró que Él iba a orar para que yo tuviera en lo más profundo de mi corazón a Radha Krishna. Gurudeva no solamente es nuestro Padre, sino también nuestro amigo y nuestra amiga. En el mundo espiritual Él es una gopi, pero Él siempre quiere que lo recordemos aquí como nuestro Gurudeva. Gurudeva nos enseña que tenemos que tener humildad, como seguir las instrucciones de Mahaprabhu. Siempre lo decimos pero no lo practicamos, pero lo voy a decir ahorita. Inara pisu nichinata rora pisu hinena manina manidena kirtaniya sahari. Ya todos saben que eso significa que hay que ser más humilde que la brizna de paja, que es pisada por todos, más tolerante que el árbol, etc. ¿Eso qué significa? Que Él quería que nosotros siguiéramos las instrucciones de Mahaprabhu. ¿Por qué? Porque Él trajo la misericordia personificada de Radharani, que no podíamos ir a Krishna si no era por medio de Radharani. Y Él mismo nos ha dado un gran regalo. Él se manifiesta en Maharaj. Nosotros tenemos esa gran misericordia y por eso yo vengo desde mi país, porque Maharaj es la misericordia personificada de Vamana Maharaj y de Gurudeva. Ustedes ni yo tampoco estamos solos. Tenemos este gran regalo y debemos continuar con esta misión, que significa que en esta era de Kali Yuga estamos muy mal en el sentido de que si no seguimos la instrucción de Gurudeva, que es cantemos Harinama. Él siempre insistía en Harinam, por eso él a veces tenía tanta misericordia que a algunos les decía canten 4 rondas, pero él quisiera que cantáramos más de 16, por lo tanto
tratemos siempre de cantar porque eso es lo que nos hace que estemos en contacto con el humor que él quería de Valladacia. Algunos no pueden creer que eso es algo maravilloso, pero él quiere que nosotros siempre estemos conectados con el humor de Braj. Hari Bol. Jai Gurudeva. Então, hoje a gente está aqui para comemorar, né, dois acontecimentos maravilhosos, que é o aparecimento de Srila Bhaktivedanta Pramana Goswami Maharaj, o Guru de Manu Maharaj, e o desaparecimento de nosso querido Srila Gurudeva, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então o Sadhu, ele é tão misericordioso que ele até para se retirar, né, desse passatempo visível, né, ele faz isso ensinando. Ele fez isso no mesmo dia do aparecimento de Vamana Maharaj. Então eu acho que isso mostra pra gente, tenta ensinar pra gente, né, ensina pra gente o conceito de Akhanda Guru Tattva. O Guru é uma força viva, né? Esse termo de Akhanda Guru Tattva, esse conceito é uma força viva, né? Que mostra que a gente nunca vai estar sozinho realmente. É uma força, né, que vai vindo. É como ele é indivisível, ele não se divide. Ao contrário, ele se estende como um candelabro, uma vela que acende várias outras velas e não perde nada de sua luz, ela só se multiplica. Então dá a segurança de que, de alguma maneira, a gente nunca vai estar só, realmente. E também tem, a gente fica pensando assim, um dia será que eu vou ficar sem o meu Gurudeva? Será que... E esse medo, a gente tem um medo muito grande, né? A gente vê assim o pessoal de outras... por exemplo, de Prabhupada, Srila Prabhupada, que ficou tantos anos sem o seu... Desapareceu o Guru, até aparecer Narayana Maharaj, até que se reconheça. Demorou tanto tempo, né? Então a gente pensando, será que algum dia eu vou sentir falta do meu Guru, assim? E a gente, eu não sei, eu acho que a falta do Guru é a incapacidade que a gente tem. Nós somos entidades vivas, que nós estamos aqui no mundo material porque a gente se esqueceu de Krishna. Mas a gente se esqueceu tanto de Krishna, nós nos afundamos tanto na areia movediça, que a gente não se lembra de absolutamente nada, né? Nós já somos seres de luz e isso está dentro de nós, mas a gente já cobriu isso de uma maneira tão grande que a gente não consegue mais reconhecer. Então o Guru vem e ele faz isso, ele limpa as coisas indesejáveis, que não tem o conceito necessariamente de pecado, como a gente aprende na Igreja Católica. Não é pecado, é simplesmente coisas desnecessárias. Quando a gente vai e se identifica com o corpo material, com a identidade, com as coisas que a gente tem, a gente se esquece do que a gente é. A gente se identifica com o que a gente tem, esquece do que a gente é. O Guru vem assim fazer isso. Ele vem limpar isso, ele vem tirar as coisas indesejáveis, essas falsas identificações que faz com que a gente se esqueça de quem realmente a gente é. E não dá para sentir saudade de Krishna porque a gente não se lembra dele. Nós nos acobertamos tanto dessa couraça, todas essas designações, que a gente não consegue sentir falta de quem a gente não conhece. Aí vem o Guru. Vem o Guru e estabelece uma relação bonita, uma relação forte, uma relação real, aquilo que a gente consegue ver. E aí a gente começa a chorar, e essas lágrimas começam a limpar essas coisas todas que a gente, né, vestiu. E ele coloca a gente num nível assim do amor mesmo, da gente servir, porque a gente não consegue estabelecer uma relação, ele não precisa de nada, né? O Guru não precisa de nada. Ele vem
como uma misericórdia, né? Para que a gente, ele finge, você se coloca numa posição de fragilidade, né? Para que a gente possa servir, e aí a gente começa a fazer essa limpeza e se lembrar. E se lembrar, a gente não tem como se sentir falta de Krishna, mas a gente tem como sentir falta do mestre espiritual. E disse por aí até, né, que tem um conceito de Baladeva Prabhu, mas tem um conceito também muito bonito da mestra, assim, definitiva, que é uma mestra muito misericordiosa, que ela é servida por umas donzelas maravilhosas, umas manjares, e ela é tão misericordiosa que ela manda também as suas ajudantes, as suas meninas, virem aqui ajudar a gente também. E dizem que elas estão espalhadas por aí. E às vezes uma vem, a outra vai embora, às vezes tem umas outras que a gente não sabe nem bem o nome, mas com certeza elas estão por aí para nos ajudar. E por isso nós somos muito misericordiosos, e por isso a era de Kali é uma era muito, muito, muito boa, porque a gente tem tudo isso acontecendo aqui. Eu acho que tem uma coisa assim que me impressiona muito. Existe a minha vida antes de Gurudeva, Narayana Maharaj, e a minha vida depois dele, né? Eu não tive muito contato com ele, eu só estive com ele por 7 dias maravilhosos, os dias mais importantes da minha vida. Todos os dias depois dele, depois desses 7 dias com ele no Vyasa Puja em 2010, então eu estou muito pouco tempo por aqui, nesta vida, sem dúvida, demorou muito para reencontrar meu Gurudeva nessa vida. Mas então, assim, nessa vida eu tive muito pouco tempo com ele, foram só 7 dias, mas foi absolutamente avassalador. Avassalador dentro de um ponto de vista totalmente maravilhoso e doce. Existia naqueles dias lá no Vyasa Puja algumas coisas que os sannyasis falavam que pareciam que isso é poético. Logo no início eu achei que era poesia, né? As coisas que se diziam a respeito dele. Olha só, Gurudeva quando está aqui a gente sente tanto amor, parece um tsunami de amor. Só que não era poesia, né? De repente quando eu vi, eu estava ali naquele lugar e eu só chorava sem parar, não conseguia parar de chorar um único minuto. Ou eu chorava porque ele estava na minha frente, ou eu chorava porque eu estava andando por ali e lembrava dele, daquele momento que eu vi e do olhar dele e da maneira como eu me sentia quando eu estava na frente dele. E aparecia um velhinho sentado ali, mas... Meu Deus do céu, é impressionante. A ideia também de que ele colocava o nosso coração no bolsinho, né? No bolsinho dele. Que poesia linda, nossa, realmente está muito amoroso falar isso, mas a questão é que é verdade, ele faz isso. Ele faz isso de uma forma extremamente sutil e você fica completamente apaixonado, né? Muito impressionante mesmo. E depois, com o tempo, eu fui me dando conta de algumas coisas assim sobre a segunda iniciação, né, de Diksha. Muito impressionante isso. Sempre que eu penso em Gurudeva, eu me sinto muito inspirada. E eu procuro pensar nele o máximo que eu posso. E eu tenho muita sorte, porque ele deixou Vana Maharaj conosco. Então, assim, eu sinto falta dele, eu sinto falta daqueles momentos em que eu vi e sinto falta daquilo que eu não vivi e eu gostaria de ter vivido.
né, como ele, nessa vida. Mas ele foi tão misericordioso que ele deixou Vana Maharaja conosco. Então Vana Maharaja, de uma certa forma, ele aplaca um pouco esse vazio monumental que é o vazio de saber que eu não vou encontrar ele assim, cara a cara. Às vezes eu fico até pensando naquela lila das Gopis falando para o primo de Krishna: ah, você fica falando, como é que ele chama? Krura? Uddhava. Você fica falando que Krishna está conosco, vai para lá, não enche não. Eu quero ver ele aqui na minha frente, esse papo de que ele está conosco não é suficiente para mim. Então, às vezes eu sinto uma coisa, e essa lila me lembra algo, né, que eu sinto às vezes, poxa, Gurudeva está comigo, Vana Maharaja, quando ele viaja é horrível, entende? Ele fala, eu estou com você, eu sei, às vezes eu sinto mesmo que ele está, mas não é suficiente. E os dias já estão acabando, ainda bem que ele volta de 11, né? Isso aplaca um pouco, porque eu sei que ele vai voltar de 11. Mas então, conforme eu ia dizendo, Gurudeva me inspira muito. Então, assim, eu nos Vaishnavas, assim, esse Guru Parampara é alucinante. Cada vez que eu fico sabendo sobre um deles, eu me vejo apaixonada da mesma maneira. Eu não sinto uma distinção muito grande, assim, eu amo esse, mas não amo aquele. Não, eu amo o Gurudeva que me deu Diksha. Eu amo meu Gurudeva porque meu Gurudeva, ele é narrável, de tsunami de amor. Agora, cada vez que eu fico sabendo de cada um deles, eu fico tão impressionada. Eles são tão maravilhosos, é inacreditável como pode ser assim, né? Então, por causa disso, eu peguei um DVD, porque eu sou apaixonada por Srila Prabhupada. Então, eu queria ver um pouquinho Prabhupada falando, porque eu ia ter a chance de ver ele falando, porque Srila Narayana Maharaj, infelizmente, meu inglês não é fluente, indiano falando é mais difícil ainda para mim. E ele, como não tem nenhuma legenda nem em inglês, então fica difícil. Às vezes eu ponho lá no YouTube e fico vendo só para ver ele, mas eu queria entender o que ele fala, que às vezes eu não consigo entender não, mas... Então eu comprei uns DVDs de Srila Prabhupada porque eu queria ver ele falando. E ele é demais, como é que pode ser assim? Então ele dizia uma coisa, teve uma coisa que eu fiquei muito impressionada, essa inspiração maravilhosa, como é que eles podem fazer algo assim? Então ele dizia o seguinte, ele estava passeando com os devotos. Primeiro eu vi Srila Narayana Maharaj falando claramente que sem Diksha a gente não chega lá, porque não vai ter aquele aval, não vai ter aquele aval realmente para trilhar o caminho de autorrealização Vaishnava e chegar lá, nesse lugar maravilhoso que todos nós queremos estar para sempre, né? Bom, e um lugar útil, né? Tudo de bom. Mas muito bem, então ele primeiro, Gurudeva falava aí sobre a importância de receber Diksha. E depois, Srila Prabhupada falando sobre isso, o seguinte, ele dizia para os devotos, olha, vocês pensam que vocês chegam aqui, me dão um trocadinho e eu dou iniciação para vocês? Aqueles que fazem isso, que recebem um dinheirinho para dar iniciação para alguém e diz, eu vou te dar a luz, esses aí ambos estão indo para o inferno. Receber Diksha é uma coisa muito séria. O devoto faz um voto de seguir os 4 princípios e fazer seu sadhana. E o Guru também faz um voto. O Guru absorve do devoto todas as reações kármicas dele. Você pode imaginar o que é uma pessoa fazer isso por alguém? A gente não consegue fazer isso nem pelo próprio filho, não temos potência alguma, mas ainda que quiséssemos. Imagina, eles fazem isso por pessoas que aparentemente eles nem conhecem. E eles fazem isso por milhares de pessoas. Aí ele fala assim, então quando o Guru absorve todo o karma daquela pessoa, naquele momento, dando a iniciação, aquela pessoa ela fica purificada o bastante para dar início ao seu processo de autorrealização. Se ela voltar a pecar, aí é problema dela, aí é a reação dela. Mas o Guru fez a parte dele. E é por isso que Chaitanya Mahaprabhu fala, vocês não aceitem muitos devotos, porque isso é perigoso. Isso é perigoso. Vocês podem acabar, falando para os devotos puros, vocês podem acabar
tendo problemas, podem acabar indo para o inferno por causa dos seus devotos. E aí, Srila Prabhupada chega e fala assim, mas vocês pensam que eu não vou fazer, né? Eu vou terminar, Maharaj. I am almost finished, ok? Aí ele vira e fala assim, ai meu Deus. Ele fala assim, vocês... Ele me deixou nervosa. Vocês pensam que... Não. Aí ele vira e fala assim, não, mas aí o devoto puro chega e fala assim, que eu vá para o inferno, mas alguém irá para Krishna. Então, nós estamos glorificando as joias mais preciosas que existem, que não existe absolutamente nada igual. Haribo. 2 minutes. 2 minutes. Let's leave this one. Namo Krishna Padaya. Adhikaya Pratam. Pratmani Krishna. Eu vou falar de 2 momentos que eu tive com o Gurudeva. Um foi na Índia, que eu fiz um albino para Gurudeva. Aí eu falava da primeira cartinha que eu troquei com o Gurudeva, as fotos, quando eu tomei Harinama com Vana Maharaj. Aí eu levei o albinho para ele, aí eu mostrei para ele, ele achou que era uma pintura. Aí eu fiz uma pintura, várias fotinhos, sabe? Aí tá. Aí eu entreguei o albinho para ele, não sei o que. Aí em 2010 eu voltei na Índia e uma devotinha estava limpando o quarto de Gurudeva. Eu nem esperava mais nada com relação àquele albinho. Ela chegou pra mim, eu vi o seu albinho lá no quarto de Gurudeva. Eu falei assim, caramba, como é que ele guardou o meu albinho, entendeu? Aí tá. Aí agora a última como o Gurudeva estava para partir, eu lembro que ele estava tomando sopa pelo tubinho. Por um tubinho, porque ele estava com problema no intestino, não podia mais comer. Aí ele viu o Sripad Madhava Maharaj tomando biscoitinho, e aí pediu para ele assim, de forma tão doce assim, só 2 biscoitinhos. Aí isso não saiu mais da minha cabeça. Aí ontem eu tentei fazer uns biscoitinhos assim para o Gurudeva. Só isso. Faz reverência. Hare Krishna. Eu não sei o que falar, gente. Bom, eu não tive contato com o Gurudeva, só tive com ele uma vez. Mas... então eu não tenho nenhuma historinha para contar. A única coisa que eu quero dizer para todos vocês é que pedir para vocês é que a gente possa, nesse dia de hoje, chorar por ele, pensar nele, glorificar ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, que a gente possa dar valor a essa personalidade tão elevada que veio aqui, que deu tanta misericórdia pra gente, que trouxe Vana Maharaja pra nós. Então, esse é o meu pedido, que a gente possa esquecer todas as outras coisas
se absorver nesse dia, se absorver, talvez, quem sabe, uma gotinha nesse humor de separação, nesse humor de saudade, fazer disso o sentido das nossas vidas. Porque depois a gente sai daqui e fica pensando em tantas outras coisas, trabalho, marido, casa, que a gente possa se absorver nisso e levar isso para a nossa vida. Que esse dia é muito especial. Então eu presto mais humildes reverências hoje a Srila Gurudev, apesar de não ter contato com ele de forma invisível. Ele está sempre comigo, ele me ajudou em momentos muito difíceis. E mais uma vez ele trouxe a minha pérola preciosa, que é a Vana Maharaj, está aqui hoje com a gente. Então, todas as glórias de Srila Gurudev, todas as glórias aos devotos reunidos, que a gente possa entregar o nosso coração hoje a ele, ao discípulo tão amado dele, que é Vana Maharaj, com todo o nosso amor, com toda a nossa alma. Hare Krishna. Primeiro, eu presto as minhas reverências a meu Diksha Guru, Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, meu Siksha Guru, Srila Bhaktivedanta Vana Maharaj. Eu vou então contar também uma experiência que eu tive com Srila Gurudeva. Se eu estou aqui hoje, é graças à família do Mahakala Prabhu, que me acolheram. Eu conhecia a Madhava, conhecia a Vasante, ia na praia com eles e tomava praçada, achava ruim de ter que ficar esperando para oferecer, falava, poxa, eu tô com fome, Gora, fala sério. Aí, enfim, aos poucos fui tendo esse contato, foi muito, muito, muito aos poucos, e eles me acolheram, e aí depois eu vi Padvana Maharaj, comecei a frequentar, tomei Harinama meio que assim, como se fosse uma festa, achava bonito, mas não, as coisas foram acontecendo, eu fui meio levada pela onda, assim. Alguma coisa acontecia, mas, enfim, eu não estava percebendo muito bem. Aí a Gora me chamou para ir para o Festival da Alemanha, conheci Srila Gurudeva pessoalmente, e eu trabalhava, e as minhas férias estavam marcadas com um ano de antecedência para agosto. E aí eu falei, Gora, não dá, só se eu largar meu emprego. Eu estava mesmo querendo largar meu emprego. Aí eu falei, mas não é uma decisão fácil. Não, mas eu não vou largar meu emprego, tá. Aí do nada aconteceu um arranjo no meu trabalho que as minhas férias mudaram para julho, sem eu ter que fazer muito esforço. Eu falei, caramba, alguma coisa está me levando. E apareceu uma passagem super barata, com tudo incluído. E era num país onde eu tinha onde ficar, conhecia pessoas lá. Então eu falei, beleza, eu não fiz sacrifício nenhum para ele. Eu simplesmente fui passear, liguei para minha mãe e falei, mãe, eu tô indo. Minha mãe, tudo bem. Aí, quando eu cheguei lá, ele não olhava para mim de jeito nenhum. Ele sempre olhava assim para algum lugar, para onde que ele está olhando? Ele olhava para lugares onde não tinha ninguém. E eu ficava mais na frente dele, e ele assim, eu falei, caramba. Aí eu, tá bom, né? Eu tirava altas fotos, ele sempre olhando para o horizonte. Aí um dia teve um darshana, aí eu estava lá na fila, aí eu fui dar uma doação para ele, eu falei, falaram, dá uma doação. Eu falei, tá bom. Aí ele olhou assim para mim. E aí ele olhou para mim assim, como se estivesse assim, me escaneando, assim, olhando no fundo do olho, muito, muito incrível, assim, ele olhou assim no fundo do meu olho, aí eu saí correndo, porque nunca ninguém tinha me olhado assim, aí eu prestei reverência pro joelho dele e saí correndo, aí depois disso ele não me olhou mais, enfim, só outras oportunidades, ele me olhou, mas aí fica para depois. Obrigada, gente. Madan Mohan, fala.
Interessante é que dizem quando uma alma autorrealizada chama a gente para falar alguma coisa, quem se purifica é a gente mesmo, né? E a gente fala aqui de saudade, separação e tantos sentimentos elevados. Estamos assim vislumbrando comentário de personalidades que a gente nem sequer possa imaginar quem elas são, em verdade. Eu tive com uma devota agora em São Paulo, que ela era muito íntima assim de Gurudeva, e ela falou assim, como a Amada falou aqui, né, que nós passamos por essas personalidades, na realidade até prestamos algumas vezes algum tipo de serviço, mas em verdade a gente não tem a mínima noção do que possa ser, porque Yoga Maya chega nessas personalidades e as encobre, fazendo como uma pessoa comum, como uma pessoa que come, acorda, anda entre a gente, né? E a gente fica achando que isso é possível, nós estarmos ali próximos, mas se elas mostrassem o que elas realmente são, talvez nós não conseguiríamos nem permanecer perto dessas grandes personalidades. Então, aproveitando as palavras da Indumati, eu acho que é um momento assim de tentarmos realmente pedir algo, como o Priya falou, né? É um momento em que os portais estão abertos para que essa misericórdia do Guru possa chegar até nós, porque a gente vai fazendo um reflexo do condicionamento que nós somos e vendo que nós não temos qualquer tipo de qualificação para podermos falar algo sobre essas personalidades, né? Para glorificar essas personalidades. Mas o que eu tenho a dizer é aproveitar o gancho que a Indumati falou. Eu acho que o meu contato com o Gurudeva, ele cresce cada vez mais, se torna cada vez mais intenso em meu coração, por causa de Sripad Bhaktivedanta Vana Maharaj. Essa devota Govinda, lá de São Paulo, que é da Sara do Sul, ela me falou, né? Sripad Bhaktivedanta Vana Maharaj sempre falava assim, né? Last chance, last call. Para aqueles que queriam ter essa oportunidade de estar com o Gurudeva. E ele falava isso em todo o Harikatha. E havia toda uma programação para ver para onde Gurudeva iria, né? Para passar, que na realidade foi nesse mundo, né? Como ele manifesta, a última comemoração do seu aparecimento, do Vyasa Puja. E aí a Govinda falou que ele só veio ao Brasil por causa de Sripad Bhaktivedanta Vana Maharaj. Tentaram levar ele para a Europa, para a África do Sul, que foi assim, sabe, uma comoção muito grande, né? E aí eu fico não conseguindo imaginar do arranjo que foi para nós brasileiros termos tido essa oportunidade. Eu particularmente nunca tinha tido a oportunidade de ter um darshan assim, pessoal com o Gurudeva. E também por esses arranjos de Krishna, né? Eu tive a oportunidade de estar servindo a Bhaktivedanta Vana Maharaj e tive assim a oportunidade, até também com esse arranjo de Krishna, de ter colocado médico, de ter a oportunidade de ver algumas coisas dos bastidores e o tamanho dessa personalidade, ao meu olhar como médico falando, é que ele, na realidade, a gente soube do diagnóstico de um problema que ele vinha tendo, mas na realidade, naquele Vyasa Puja, ele já estava muito adoecido. E ele teve, inclusive, momentos de não poder ir dar o Harikatha, mas a força tremenda dessa personalidade, ele mesmo assim, ele ia lá, dava o seu darshan, né? Ele falava algumas palavras, simplesmente naquele fluido, né? Como foi colocado aqui, é um tsunami de misericórdia, de possibilidades para que a gente possa ir. Realmente aquele momento foi assim, um momento muito especial e mágico, dito em palavras simplesmente colocadas para fora, não posso dizer que senti, mas o que eu oro no dia de hoje é que pela misericórdia de Gurudeva, que ele possa, de alguma forma, ele está presente entre nós aqui, isso é certo, ele possa estar abençoando cada um de nós. Eu vou falar só mais uma coisinha para não me alongar. Eu tive a possibilidade de um darshan pessoal também, pelo arranjo, e ele sentadinho na caminha, ele virou assim, e aí ele falou assim: eu abençoo a vocês para que nessa vida vocês devem realizar o amor divino, né? Krishna Prema, né? E aí eu falei assim, né? Poxa, eu não tenho noção do que seja isso. Eu estou aqui sentado, como a Madre falou, né? Que já é uma devota mais antiga, quantas oportunidades.
E eu ali naquela oportunidade, e ele vendo assim uma alma tão miserável, tão caída, tão despedaçada em todos os sentidos, tão endurecida, tão egoísta, tão bruta, tão raivosa, tão impaciente, tão egoísta. E ele naquele momento, ele na sua misericórdia, assim, e motivado, sem qualquer tipo de causa, ele dá as bênçãos para que nessa vida, uma coisa inimaginável, a gente possa realizar alguma coisa em termos de serviço devocional. Então, todas as glórias no dia de hoje a Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaja. Em especial, eu queria também glorificar ao meu querido Sadhu, que é aquele que me trouxe aqui e que faz crescer cada vez mais esse amor que eu possa ter pela consciência de Krishna. Gaurachandraya Radhikāya Tadālayi Krishnāya Krishna Bhaktāya Tadbhaktāya Namo Vande Guru Vadadannam Bhakta Vrindasamanitam Sri Chaitanyam Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Nandanam Vande Radhika Charanodayam Gopinam Samajuktanam Vrindavanam Manoharam Tavaivasmi Najivami Taya Vina Iti Vignaya Jiraje Tangnayami Charanantike Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Hare Krishna Krishna